Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, deixa aberto aí, porque nós vamos ler um verso, só para nos nortear, seria aí o famoso, nas nossas revistas do passado, né, nas revistas da falecida e saudosa Joerp, tinha lá o texto áureo, né? E aí, mas nós vamos ver vários versos de Gênesis 32. Quero ler apenas o verso 28, a princípio. Gênesis capítulo 32, verso 28. Diz assim: Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com o homem e com os homens e prevaleceste. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Bom, continuo a falar sobre os patriarcas. Na quarta-feira passada falei sobre o pai de Jacó, Isaú, Isaac, né? Apesar de termos pouco material sobre Isaac, se formos comparar com Abraão, que é um outro patriarca, e se formos comparar com Jacó. Mas tiramos lições importantes e poderíamos continuar a tirar lições valiosas e preciosas através da vida de Isaac, né? Tanto do que se deve fazer e o que não se deve fazer. Como já havia adiantado, disse que falaria sobre Jacó. E Jacó teve um momento muito marcante, eu diria, um momento muito determinante na sua vida. Eu acredito que os irmãos vão de concordar que a vida de Jacó, ela tem um marco divisor. Antes desse evento e depois desse evento. E é justamente aqui, esse texto, e a partir desse momento e dessa experiência aqui, no Val de Jaboque. Não é por acaso que até mesmo muita coisa muda. E isso é simbolizado pela mudança do seu nome. De Jacó, ele passa a ser chamado de Israel. Então, a vida de Jacó é uma antes do Val de Jaboque. E é outra totalmente diferente depois dessa experiência no Val de Jaboque. Bom, quem foi Jacó? Rapidamente, se eu pudesse fazer um breve resumo, irmão Dalmir, sobre a vida de Jacó. Jacó foi filho de Isaac e Rebeca. Jacó era o irmão gêmeo de Esaú, né, o mais novo. E Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era o queridinho do papai. O nome Jacó já era um nome complicado, que significa enganador, usurpador, suplantador, né? Ou até mesmo aquele que agarra o calcanhar, porque ele nasceu literalmente pegado ao calcanhar do seu irmão. Em determinado momento da vida de Jacó, ajudado pela sua mãe, Jacó fez coisas erradas, enganou o seu pai, levou, né, o seu pai ao engano, ao erro, roubou algo que era muito precioso do seu irmão. E por causa disso, literalmente, irmã Rosilda, Jacó teve que sair fugido de sua casa, porque ele corria risco de morte. O seu irmão gêmeo, Esaú, o jurou de morte. No pensamento de Esaú era o seguinte: papai já está em idade avançada,
já Isaac já não conseguia enxergar, e isso contribuiu muito para que Jacó conseguisse enganar a Isaac. Então, assim que, no pensamento de Esaú, assim que papai morrer, então eu vou dar cabo, vou matar o meu irmão, diante de tudo que ele fez. Bom, os pais, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os filhos brigando, né, Simone? Ainda mais uma situação dessa, de um irmão querer tirar a vida de outro irmão. Jacó, então, um jovenzinho, um adolescente, chegando à idade de jovem, enviado, então, às escondidas, fugido de sua casa, de seu lar, para a casa do seu tio materno, irmão de sua mãe, um homem chamado Labão. Chegando lá, Jacó, então, constrói uma família, constrói um lar. Jacó prospera, Deus o abençoa de uma maneira tal. Jacó se torna um homem com muitas posses. Mas sabe, chega a hora de Jacó voltar. Chega o momento de Jacó retornar para a sua casa, ou retornar para a sua terra. Resolver uma questão que precisava ser resolvida, que estava muito mal resolvida. E olha, passaram-se os anos, mais ou menos aí, talvez 20 anos, Jacó sai ali, ele e Esaú, a mesma idade. Eles eram, diante daquele fato que aconteceu ali, eram jovens, início da juventude. Agora eram homens, ambos com família constituída, homens com muitas posses. E agora Jacó volta. Mas e agora essa volta? Como seria essa bendita volta? Ou maldita volta? Porque chegou o momento de voltar. Lá, nas terras de Labão, morando com Labão, já não é possível ficar. Porque também lá Labão começou a criar uma série de problemas para com Jacó, acusando até de estar roubando a ele. Os filhos, os cunhados de Jacó começam a implicar com Jacó, e Jacó não estava roubando. O usurpador, que tinha fama de enganador, não estava usurpando nem enganando. Pelo menos ali não estava fazendo. Chega o momento de voltar. E aí, Thaís, se tem um tema que você sempre me pergunta o tema, né? Pastor, qual é o tema da mensagem ou do estudo? Eu diria Jacó. Porque Jacó nos ensina, pelo menos, ou me ensina muito sobre oração. Nesse evento aqui. Tem outras lições? Tem. Tem outras aplicações, irmão Pedro? Tem. Mas aqui eu aprendo sobre oração. Diante desse contexto todo que eu rapidamente tentei fazer aqui um panorama da vida de Jacó e tentar situar os irmãos, o texto que nós lemos está nesse contexto. Jacó voltando. E agora o seu irmão está indo ao encontro dele. E ele não sabe como está o coração do seu irmão. Como está o espírito do seu irmão. Um espírito de paz, ou se é um espírito, irmã Lígia, de vingança, de ódio, um espírito que quer acabar e exterminar com a vida de Jacó. Aprendendo sobre oração com Jacó. E o que Jacó nos ensina, então, sobre oração, irmãos? Bom, vejamos lá o verso 9, 10 e 11 de Gênesis 32. Vamos lá. Vamos nessa peregrinação, nesse retorno com Jacó. Pelo menos algumas partes. Olha a primeira coisa que Jacó vai fazer. Verso 9. E o que?
E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Agora veja o verso 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, algumas versões estão assim, porque eu tenho medo dele, para que não venha ele a matar-me, e as mães com os filhos. Para que não venha a matar-me. Mas vocês prestaram atenção? Que o medo de Jacó, o receio de Jacó, o temor de Jacó, não era apenas que Esaú ceifasse a vida de Jacó. Era que Esaú ceifasse a vida das 2 esposas de Jacó, Lia e Raquel. E ainda mais, que Esaú ceifasse a vida dos filhos de Jacó. Imagine você ter um irmão e pensar isso de um irmão, e ter um medo desse irmão, ou pensar isso de um irmão a ponto de imaginar que seu irmão fosse capaz de atentar contra a sua vida. Porque assim, quem tem irmão aqui, Gabi não tem irmão, né? Então não tem condições, mas aquele que tem irmão, Simone tem irmão, é um pouquinho, mas o irmão que nunca deu uma esganada no outro irmão, que me atire a primeira pedra. Alguém aqui, Thaís? Alguém que nunca deu um cascudo, ou que nunca levou um cascudo do irmão, que me atire a primeira pedra. Né, Thaís? Esganar, brigar, dar um cascudo, né? Mas matar, tirar a vida do outro, tirar a vida da esposa, do cônjuge, do irmão, dos sobrinhos, sobrinhas. E aí, irmãos, a primeira lição é que geralmente nos momentos de maior aflição ou tensão, é que nós intensificamos a nossa oração. É quando a coisa aperta que o joelho se dobra mais, irmã Lenilda. Geralmente são nos momentos de maior tensão ou de aflição que intensificamos nossa oração. Jacó precisava acertar ou consertar uma questão, não diria nem algumas questões, mas uma questão com Esaú. Diante daquela situação, Jacó entende que ele e a sua família corriam risco de morte. E sabe o que Jacó vai fazer, irmãos? Vai orar. Vai orar. É isso. Então, diante de situações que nos causam tensão e aflição, o que nós devemos fazer, irmã Neide, é orar. A gente vai ver isso ao longo da história. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que tinham postos ou estavam em postos importantes, em lugares, em postos de liderança, de grande responsabilidade sobre o povo, assim o fizeram. Há uma rainha que nós admiramos muito, né? A Hadasa. Se a gente falar Hadasa, ninguém conhece, ou pouca gente conhece. Hadasa, pastor, teve essa rainha? O senhor não está enganado, não? Hadasa. Ah, pastor, o senhor errou. Mas se eu falar Esté, você vai lembrar. Bom, Esté é um nome persa. Hadasa é o nome de origem dela. Esther
quando a coisa apertou lá, que o rei assinou um decreto em que ia dizimar os judeus, e Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da sua versão, vai avisá-la, o que ela vai pedir ao povo para fazer? Veja lá o livro de Esther, capítulo 4, verso 16, por favor. Esther, capítulo 4, verso 16. Só vou ler metade do verso, que eu acho que dá uma noção exata. A coisa apertou, momento de tensão e aflição. Olha o que ela pediu. Esther, capítulo 4, verso 16. Amém? Aí ou misericórdia? Amém, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Aí vocês vão continuar lendo e ela vai dizer, e eu também vou jejuar. Aí você vai dizer assim, pastor, mas aqui não diz que ela orou. Não está explícito aí que orou. Mas um judeu, era impossível ele jejuar e não orar. O livro de Esther tem essa peculiaridade, que em nenhum momento aparece o nome de Deus nesse livro. Mas está implícito aí que não apenas eles jejuaram, mas também oraram. Porque, como eu disse, não havia possibilidade deles apenas jejuarem e não orarem. Diante daquela situação, diante do momento de tensão e aflição, Esther, junto com o povo judeu que ali estava, se colocaram a orar. Tem um outro caso. Nós até, ano passado, né, não faz tanto tempo, falamos sobre esse rei, o rei Josafá, diante da possibilidade de 3 reis invadirem o seu reino. Os amonitas, os moabitas e os meunitas. Veja lá, segundo livro das Crônicas, por favor. Capítulo 20, verso 3. Para que você veja que isso era muito comum para o povo judeu, era muito comum naquela época. Diz assim, olha. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 3. Olha o que Josafá vai convocar o povo a fazer. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou o que, irmãos? Jejum em todo o Judá. Ele se pôs a buscar ao Senhor e convocou o povo também para buscar ao Senhor. Jejum. Por isso, querido, querida, nos momentos de grande tensão e aflição, não se prive de buscar ao Senhor. Na verdade, não se prive de buscar ao Senhor em todos os momentos, em todas as situações. Há um livro, e eu até procurei esse livro lá na minha estante, eu já li ele acho que 2 vezes, eu não sei se está lá na parte dos livros da Sueli, ou se Sueli emprestou, que é um livro cujo título é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Esse está lá com você, Sueli, eu vou comprar esse livro. É um livro que fala sobre oração, do pastor Bill Hybels. A ideia é que, diante de tanta ocupação, você não pode abrir mão da oração. Ocupado demais para deixar de orar. O título do livro é esse. Então, mas eu estou muito ocupado, tenho muita coisa a fazer, muita coisa a decidir. Aí que você deve orar mais. Aí que você deve buscar mais.
E aí, permita-me o Raibos, ele nem sabe que eu existo, né? Aí, pegando um gancho do título do livro dele, eu fiquei pensando no Jacó. Jacó estava com um problema grande demais para deixar de orar. Então, quando você tiver com um problema grande demais, você tem que orar. Com problema grande demais, para que você ore mais, para que você busque mais. Em meio aos momentos de tensão e aflição, intensifique a sua oração. Mas ainda, olhando para Jacó e diante daquele medo que invadiu o seu coração, o medo que estava presente, ele tinha medo de Esaú acabar com a vida dele, acabar com a vida das suas esposas e acabar com a vida dos seus filhos. Veja que Esaú, ou Jacó, reconhece o quanto ele é indigno. É na oração que Jacó reconhece a sua indignidade. Mas aí ele reconhece alguns atributos de Deus. Veja lá, ou volte lá no verso 10 de Gênesis 32. Olha só o que diz. Gênesis 32, verso 10. Diz assim, Jacó falando, Jacó orando ao Senhor. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Sou indigno. Jacó reconhece que não era digno de receber tudo o que ele havia, ou tudo que o Senhor havia lhe dado. Porque foi longe de casa, foi longe da sua mamãe ou da proteção da mamãe, porque ele era o filhinho da mamãe. Foi bem distante do seu lar que Jacó, João, experimentou da bondade do Senhor. Foi longe de casa que Jacó experimentou da misericórdia do Senhor. Aí, não fazendo apologia ao erro de forma alguma, aí a gente vê esse Deus que, em vez de pesar a mão, estende a mão. Porque Jacó fez coisa errada na casa dele. Também, Jacó experimentou da fidelidade do Senhor. Porque mesmo quando somos infiéis, e olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Isso não é motivo para trilharmos pelo caminho da infidelidade, tá? Pelo contrário, isso, para aqueles que buscam levar uma vida séria, é uma responsabilidade ainda maior. Mas Deus é tão fiel que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Então, Jacó olha para si e fala assim, Senhor, quem sou eu? Sou um homem indigno. Não sou digno, não era digno de receber nada. Saí da casa da minha mãe, do meu pai, corrido, fiz coisas erradas. Vim para cá, para a casa do meu tio. Esse tio aí, enrolão, me enrolou. Né? O que enrolava os outros foi enrolado. Né? A começar pela esposa, que ele trabalhou 7 anos pela Raquel, e quando chegou na noite de núpcias, quando ele se deu por si, né? Quem estava do lado dele era a Lia, e teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Mas, Senhor, eu que sou tão indigno, experimentei da tua bondade. Eu que sou tão indigno, experimentei da tua misericórdia. Eu que sou tão indigno, experimentei da tua fidelidade.
A gente só se apercebe disso, só se dá conta disso, quando a gente realmente busca um relacionamento real e pessoal com o Senhor. Isso só acontece quando a gente se propõe a orar. É na oração, é naquela oração, naquele momento ali de grande aflição, de grande tensão, que Jacó reconhece sua indignidade, mas reconhece a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Ao longo da história, nós vamos ver outros homens que também assim o fizeram. Um dos homens que mais se relacionou com Deus, que mais orou, que mais teve intimidade com Deus, também expressou isso, falou: Senhor, quem sou eu? Quer ver um que é classificado como homem segundo o coração de Deus? Davi. Davi, quando estava ali, teve uma excelente ideia de construir o templo, né, a casa para o Senhor. Mas Deus falou: não, Davi, nas suas mãos há muito sangue. Não vai ser você, vai ser Salomão. E Davi falou: olha, tudo bem, Senhor. Mas Davi vai reconhecer que ele era indigno também de tudo que Deus havia lhe dado. Veja lá 1 Crônicas, capítulo 29. Verso 14. Primeira Crônicas, capítulo 29, verso 14, por favor. Olha só o que Davi vai dizer. E olha que aqui Davi tinha recebido um não de Deus, hein? Davi vai dizer o seguinte: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo vem de ti. Ou melhor, tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Senhor, o que Davi está dizendo? Senhor, nós não somos nada. Assim como Davi, ou assim como Jacó, Davi reconhece a sua indignidade. Jacó, irmãos, reconhece a sua indignidade e vai manifestar na oração a sua gratidão por tudo que havia recebido de Deus. Por tudo que esse Deus bondoso, misericordioso e fiel havia lhe dado ao longo daqueles anos. Por isso, que a minha sugestão para você, que assim como Jacó, por mais que seja delicada a situação, jamais se esqueça da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Na sua oração, em meio ao momento de tensão e aflição, e apresente essa situação, mas jamais se esqueça o quanto eu e você somos indignos. E lembre-se desse Deus bondoso, misericordioso e fiel. Mas também, por último e não menos importante, é aqui na oração, e Jacó, ao orar, vai experimentar e vai experienciar o poder da oração. É aqui. É aqui, irmãos. Esse poder da oração que a gente pode dividir em duas partes. A primeira é que o poder da oração que nos transforma. Porque o verso que nós lemos, o primeiro verso, que foi Gênesis 32, verso 28,
quando ele está lá lutando com Deus, e essa luta envolve oração, Deus vai dizer: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. E no domingo, pela manhã, quando nós estávamos louvando ao Senhor com aquele cântico, o poder da oração, eu estava aqui, sentado aqui no banco da bateria, né? Refletindo sobre essa canção, e algumas pessoas têm uma ideia equivocada, irmã Ruth, sobre essa ideia de poder da oração, né? Porque pode trilhar pelo caminho de algo de ordem mágica. Vou orar e as coisas vão acontecer. Bom, tem gente que vai orar, irmã Lígia, e as coisas vão acontecer, a situação vai mudar. Mas eu conheço muita gente, assim como os irmãos conhecem, ou assim como os irmãos já tiveram experiências, de orarem com muita fé e as coisas não acontecerem. E será que essa oração não foi poderosa? Como é que se explica isso? Porque o conceito de poder de oração talvez esteja equivocado. E aí, irmãos, o poder da oração não está necessariamente na mudança da situação. A situação pode não mudar. O poder da oração não está necessariamente na mudança da situação. Mas o poder da oração está na mudança do coração de quem ora. Por isso que há poder na oração. O poder da oração está na mudança do coração de quem ora. Por isso que eu creio no poder da oração. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, a situação de Jacó havia mudado? Não havia mudado. Mas ele havia mudado? Ele mudou. Ele mudou. O coração dele mudou. O Jacó, cujo significado significa usurpador, enganador, suplantador, recebe o nome de Israel. E aí, Israel, há alguns significados no hebraico. Eu vou rapidamente citar alguns aqui. Israel significa Deus luta. Israel significa Deus governa. Israel significa aquele que luta com Deus. Isso está lá em Oséias, capítulo 2, verso 3 e 4. Depois você pode ver lá. Israel significa aquele que prevalece com Deus. Israel significa príncipe de Deus. Israel significa príncipe que prevalece diante de Deus. O fato é que depois daquela oração, depois daquele momento que Jacó teve com Deus no vale de Jaboque, sua vida nunca mais foi a mesma. A sua força foi retirada, porque foi tocada ali na junta, né? E ele ficou sem força para continuar lutando. A sua astúcia também. Você vê depois Israel querendo dar volta nos outros? Você vê depois Israel querendo enganar os outros? Não vê, irmãos. Por isso, o poder da oração está na mudança do coração de quem ora. Pastor, mas você pode ser mais explícito? Posso. Porque há um princípio hermenêutico que Bíblia explica a Bíblia. Intertextualidade. O Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Veja lá.
Veja se o que eu estou dizendo agora e o que aconteceu com Jacó não é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Isso aí eu estou falando de muitos e muitos anos à frente. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você acha que Jacó estava ansioso? Seu irmão queria matar ele, matar suas esposas e seus filhos. Ele estava tranquilo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelo quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí o que vai acontecer quando a gente faz isso? O que vai mudar é a situação ou o coração? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A promessa aqui, a certeza aqui, é que vai mudar a situação ou vai mudar o coração? O coração. Você crê no poder da oração? O poder da oração está na mudança do coração de quem ora. O Jacó agora aprendeu a depender totalmente do Senhor. Ele até, antes de ter esse encontro, ele traçou uma estratégia. Se vocês forem ler o texto de Gênesis 32, ele dividiu a caravana, né, em 4. Então, botou lá presentes para Esaú, né? E foi. Mas depois desse momento aqui, ele aprendeu, irmãos, a depender totalmente do Senhor. Por isso, ao orar, Jacó vai experimentar do poder da oração. Esse poder que se manifesta, não necessariamente, às vezes acontece, a situação pode mudar. E ela muda. Deus é soberano. Mas não necessariamente está em mudar a situação. Mas sim em mudar o coração de quem ora. Mas também, ao orar, Jacó experimenta o poder da oração que nos leva a experienciar coisas novas. Veja lá o verso 26 de Gênesis 32. Diz lá: Jacó lutando com o anjo, alguns vão dizer que é o Cristo pré-encarnado. O fato é que ali estava uma manifestação de algo que vem de Deus. Se era o Cristo pré-encarnado, se era um ser angelical, isso fica em ordem secundária. Veja o verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já o que, irmãos? Verso 26. Já o que? Rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perseverança. Por isso que eu sugeri aos irmãos, no início, ou no momento de oração, os irmãos perseverarem. O romper do dia trouxe vitória para Jacó. Um dia abençoado inicia-se ao alvorecer. Depois de uma noite de luta, Jacó recebe a vitória. Jacó agora atingiu um grande marco espiritual. O passado ficara no passado. Independente agora do que viesse a acontecer, se o seu irmão Esaú
iria recebê-lo bem ou mal, isso já não tinha mais importância, ou tanta importância. Porque a questão agora é que Jacó estava bem com Deus. Jacó estava bem consigo mesmo. E Jacó estava bem com seu irmão, mesmo não tendo encontrado com ele. Porque ao romper do dia, ele recebeu a vitória. As questões que estavam dentro do coração de Jacó estavam resolvidas. Sabe por quê, irmãos? Jacó experienciou o que o salmista vai dizer no Salmo 30, verso 5, a segunda parte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem ao romper do dia. A alegria vem ao alvorecer. É isso. Que agora não é mais o Jacó, agora é o Israel. Talvez nós não estejamos experimentando coisas novas ou experienciando coisas novas no alvorecer, no romper do dia, porque não estamos investindo tempo em oração. O poder, esse poder da oração que nos traz coisas novas. Porque é na oração que o Senhor tem uma nova palavra. Porque é na oração que o Senhor tem um novo ensinamento. Porque é na oração que o Senhor renova o nosso ânimo. Porque é na oração que o Senhor traz esperança. O novo alvorecer o Senhor tem para nos oferecer. Mas isso acontece quando oramos. O poder da oração faz com que experienciemos coisas novas. Por isso eu aprendo com Jacó que geralmente são os momentos de maior tensão e aflição que nós devemos intensificar a nossa oração. É quando a coisa aperta que o meu joelho dobra mais. Por mais que a situação seja delicada, devemos nos lembrar da bondade, misericórdia e fidelidade do Senhor. E devemos lembrar que somos indignos, mas mesmo assim, o Senhor é bondoso, misericordioso e fiel. E lembre-se do poder da oração, experimente do poder da oração. Poder da oração que transforma, não necessariamente a situação, mas transforma o coração. O poder da oração que faz com que, ao romper do dia, ao alvorecer, venhamos a experienciar e a experimentar coisas novas. Assim como Jacó, que venhamos a lutar com Deus no nosso val de Jaboque. E que Deus a todos abençoe.